Delivery 999360081. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax. O lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados, fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178-7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. A JI Alumínios e Acessórios. Alumínio em geral. Suprema, box temperado, engenharia 8mm, linha 25, gradil panorâmico, tubos quadrados, retangulares e redondos, cantoneiras e lambris, vidro para box e policarbonato com o menor preço. Pagamento facilitado. JI Alumínios e Acessórios. Avenida Cruz das Armas 55, bairro de Jaguaribe, aqui na capital e na cidade de Esperança. Telefone 3222-5389 ou 998-81-4343. Chegou a hora de comprar seu seminovo com as melhores condições do mercado automotivo de João Pessoa. Seu carro seminovo está à sua espera no Trevo Auto Shopping. São 15 lojas com a maior variedade de modelos e marcas da cidade. Não tem como você sair de lá sem fazer a sua escolha. Não saia por aí de bobeira se você sabe que em um só lugar você encontra mais de 300 modelos e marcas com as mais atrativas condições de financiamento. Na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo, tome a decisão certa. Escolha o Trevo Auto Shopping, na Avenida Diógenes Chianca, Água Fria, em frente à Transnacional. Interrompemos nossa programação para transmitir neste horário uma nota obrigatória. A Pop FM vem a público informar que as suas tardes da semana nunca mais serão as mesmas. Porque ele tá aqui. Bagunceiro? Sim, mas é uma bagunça organizada. Meu camarada! Alegre? Muito! Tarde Pop, de segunda a sexta às 14h, com Rafael Bambam. Considero decretado o horário oficial da injeção de ânimo no seu dia. Tá todo mundo pop. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, meio-dia. Confirmando meio-dia. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é sexta-feira, 27 de janeiro de 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Fechando o cerco aos golpistas. Polícia Federal deflagra nova etapa da Operação Lesa Pátria contra os envolvidos nos atos de 8 de janeiro em Brasília e prende mais 5 pessoas. Entre os detidos está ela,
Dona Fátima de Tubarão, de 67 anos. Será que ele não vem? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro desembarca em Brasília após viagem aos Estados Unidos sem a companhia do marido, Jair Bolsonaro. O visto do ex-presidente vence em poucos dias. Governador João Azevedo se reúne com o presidente Lula e apresenta pleitos da Paraíba. Entre os pedidos, obras que contemplam as áreas de infraestrutura hídrica e rodoviária, além de saúde pública. Mais um jogador nas páginas policiais. O craque Neymar deverá ser intimado a depor como testemunha em operação que investiga agiotagem, lavagem de dinheiro e receptação de joias. De acordo com a Polícia Civil, o jogador recebeu 2 joias de um alvo de investigação. Faltou futebol e sobrou selvageria. Torcedor é espancado e levado ao hospital após confusão durante o confronto entre Queimadense e Botafogo pelo Campeonato Paraibano. A pancadaria foi registrada ontem à noite no lado de fora do estádio Amigão, em Campina Grande. Tragédia no esporte paraibano. Um jovem de 21 anos morre após sofrer golpe de jiu-jitsu durante treinamento. Gil Anderson de Paiva chegou a ser levado para a UPA de Cruz das Armas, mas acabou não resistindo. Polícia Civil da Paraíba alerta a população para o aumento no número de notícias falsas sobre arrastões em massas e crimes patrimoniais em João Pessoa. A Delegacia de Crimes Cibernéticos diz que o objetivo é causar pânico na população e promete identificar autores das fake news. E na entrevista F5 de hoje, receberemos o secretário do Meio Ambiente de João Pessoa, o Ellison Silveira. E não saia de casa sem saber. Hoje é o último dia de inscrições para o concurso da Prefeitura de Cabedelo. Estão sendo oferecidas 77 vagas para a função de médico com diferentes especialidades. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, Fábio Bernardo e Petrônio Torres. A reportagem é de Tiago Moraes. Produção e apresentação Juliana Carneiro. A edição é de Cógenes Lira. Sonoplastia e edição de imagens de Luciano Coxinha. Você pode acompanhar o F5 pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Nós aqui acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM, conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Petrônio Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Bernardo. 12:06. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. DJ Coxinha, tirando o sono, tá tudo Lady Laura, tudo massa, tudo bacana demais. E vou tomar um cafezinho ali pra dar uma espantada nesse sono. E pedir licença a você do YouTube, porque você já sabe, dia de sexta-feira aqui no F5 é dia de música, é dia...
trazer mais uma semana de muita informação, de muita opinião, de muita interação aqui na Rádio Pop FM de João Pessoa. Você que está assistindo o nosso programa, acompanhando o nosso programa pela primeira vez, é nesse modelo. Toda sexta-feira a gente começa o programa nesse clima, para descontrair, para relaxar, para afastar, para deixar de lado, debaixo do tapete, muitas notícias desagradáveis que a gente teve que compartilhar durante a semana aqui na Rádio Pop. 12 horas e 15 minutos, deixa eu abraçar você que já nos acompanha de qualquer recanto da Paraíba, de Cabedelo a Cachoeira dos Índios. Você também que nos acompanha fora dos limites do nosso estado, em qualquer estado desse país, em qualquer país do mundo. YouTube liberado agora com o som em tudo, DJ Coxinha. A gente tem que dar uma baixada no som, né, no YouTube, no sextou, porque se a gente deixar, os homens vão lá e derruba a nossa live, né, Luciano Coxinha? É assim, nesse modelo. 12 horas e 15 minutos, Juliana Carneiro. Hoje, eu e Ju, Luciano Coxinha comandando o F5. O Pepa Torres, neste momento, no Asadura, seguindo para Brasília, onde amanhã ele vai acompanhar ao vivo, direto do camarote, viu, Luciano Coxinha? Não é à toa que ele é o rei do camarote. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo na final da Supercopa do Brasil. E o nosso querido Rui Dantas com a família em Pipa, curtindo aí o último final de semana em janeiro. E eu, Juliana e Coxinha, os pobres mortais, tá vendo aí? Estamos aqui, firmes e fortes. Mas eu não vou reclamar muito não, viu, Ju? Que daqui a pouco eu também embarco para Brasília. Aqui, né? Nós ficaremos aqui, né, Coxinha? Destar que carnaval vem aí, quarta-feira de cinzas que me aguarde. Que eu tô guardando tudo isso para quarta-feira, viu? Já decidimos. Se eu não for Caningá, ainda quinta. Já decidimos que quarta-feira de cinza, programa comandado por Juliana Carneiro e Petrônio Torres. E Isabela Vilano, que Coxinha também não vai vir, não. Não vai sobrar pra Isabela. Muito bem, gente. Pra descontrair, 12 horas e 17 minutos. Ju, a gente conversava aqui no intervalo do programa, antes do início do programa. Parece que foi ontem, né, rapaz? 10 anos da tragédia da Boate Kiss. Você é muito novinha, Ju. Ainda lembra dessa tragédia? Solta a vinheta dela, DJ Coxa. A Juliana não quer sambar. Samba Juliana. Cadê Petrônio Torres pra sambar, rapaz? O dançarino oficial desse programa. Pois é, rapaz, a gente tenta começar feliz e sempre alto astral e etc, mas vem aí esses assuntos, essas lembranças que são trágicas, né? Tristes demais, hoje 10 anos. Daquela tragédia. Eu não sou novinha, não, viu? Aqui é muito renil e muita babosa no rosto para tapear aqui os quase 40. Mas, então, 10 anos atrás eu tinha 30, já estava bem vivida já. E lembro demais daquela tragédia terrível. Uma cena, inclusive, Fábio Coxinha, que me chocou, que eu lembro demais de ter sentido o impacto da informação quando eu estava assistindo, né, as transmissões ao vivo na TV, e um dos repórteres falou: um dos caminhões frigoríficos acabou de sair com o primeiro grupo de vítimas. Foram 4 caminhões que saíram cheios para poder dar conta da quantidade de vítimas daquela tragédia. E aí eu comecei a ter noção, porque a gente ficou ouvindo falar e tanta coisa trágica todo dia, e a gente vai perdendo a dimensão e vai perdendo a capacidade de indignação, nem de indignação, mas de se surpreender e de se assustar. Mas essa fala me tocou bastante. Quando ele falou que havia 4 caminhões à espera das vítimas para serem transportadas para fazer a necropsia, foi um negócio assim muito, muito chocante, muito impactante. E aí depois os desdobramentos, como foi remontado todo o caso, como foi narrada a história, quem decidiu fazer aquela festa daquele jeito, quem se omitiu a liberar as pessoas porque estavam com medo de que saíssem sem pagar, mesmo diante de um foco de incêndio no lugar onde só tinha praticamente uma saída. Enfim, tudo muito trágico, tudo muito triste, tem tantas camadas aí para a gente discutir sobre, né, a coisa da mesquinharia, de você querer segurar as pessoas ali e ainda
piorar a situação. A negligência com as vistorias do espaço, para também economizar e facilitar o funcionamento da casa. E, enfim, são tantas coisas, e a gente aguarda aí, de fato, uma punição e um conforto ainda para o coração das vítimas, que eu acho que é uma coisa que não se acaba nunca, e que fique de lição, né? Eu espero que tenha ficado de lição e que muitas casas de show, espaços públicos de maneira geral, tenham aprendido alguma coisa com essa tragédia. Ô Ju, eu estava dando uma buscada na internet aqui sobre essa tragédia da Boate Kiss, que aconteceu justamente no dia 27 de janeiro de 2013, na cidade de Santa Maria. Eu repito, parece que foi ontem, como o Ju narrava o sentimento dela ao ver as primeiras cenas daquela tragédia. 242 pessoas mortas. 636 sobreviventes. E pasmem, ninguém condenado até agora. Ninguém foi condenado. Alguns tiveram uma condenação que depois, condenação que foi derrubada pela própria justiça. E assim se passaram 10 anos dessa tragédia que comoveu o país. Eu me lembro na época que, diante do que aconteceu em Santa Maria, aqui mesmo em João Pessoa, na Paraíba, não sei se o DJ Coxinha vai lembrar, logo após a tragédia houve uma movimentação intensa por parte das autoridades, corpo de bombeiros na época, prefeituras, para fiscalizar as casas de shows. Me lembro nitidamente do noticiário local, isso também aconteceu nacionalmente, mas se passaram 10 anos e até agora não tem ninguém condenado por essa tragédia em Santa Maria. E eu acompanhava ontem, Ju, um debate, um podcast na internet, onde alguém lembrava, e aí certamente nós não estávamos aqui ainda pela nossa idade, tragédia que tinha ocorrido na década de 70 ou foi de 60, no Rio de Janeiro, envolvendo um circo. E na época, todo mundo clamava por justiça e também não foi ninguém condenado naquela época. Parece que as cenas se repetem, as tragédias se repetem e as punições não vêm. E fica a pergunta, até quando? Obviamente que ninguém quer aqui caça às bruxas, condenar por condenar, mas alguém tem que ser responsabilizado pelas 242 mortes na tragédia de Santa Maria da Boate Kiss, Ju. Fábio, eu vou somar a essa indignação uma que, inclusive, 2-3 dias atrás também fez aniversário, um trágico aniversário, né? Um fúnebre, um trágico aniversário, que foi o rompimento da barragem de Brumadinho. Completou 4 anos, agora no dia 25, e foram 270 pessoas mortas. E assim como a tragédia da Boate Kiss, ninguém ainda foi punido. A gente noticiou, inclusive, aqui no dia 25, que havia completado 4 anos, que não havia punição ainda, enfim. E a gente sabe que a exploração ali nas Minas Gerais, a exploração de minério desenfreada, enlouquecida. Inclusive, uma amiga geógrafa foi há pouco tempo visitar Minas Gerais. Ela disse que não conhecia, ficou muito encantada, etc. Visitou algumas regiões do estado, mas ela, andando ali de transporte por aplicativo, né, os Uber, 99, etc., todos esses motores de aplicativo, era ponto pacífico. Todo mundo tinha medo de rompimento de algumas daquelas barragens. E ela passou por perto de algumas barragens e via, cara, isso aqui está na cara, é iminente que vai acontecer alguma coisa e ninguém faz absolutamente nada. Estão esperando que aconteça uma outra tragédia, que morram mais centenas de pessoas. E a Vale, a gente sabe que é uma mineradora milionária, né? Os donos estão aí também. Ninguém foi punido, ninguém foi responsabilizado. Inclusive, numa dessas conversas, e aí também é no campo da especulação, numa dessas conversas com um motorista de aplicativo, que também me parece que estudava geografia, biologia e tal, e tinha conhecimento sobre o que estava falando, ele disse, olha, tem uma dessas barragens aqui que se rompe, se vem um volume como veio daquele ano, de chuvas,
é capaz de praticamente destruir o estado do Espírito Santo. Meu Deus do céu. E aí a gente fica nessa, né? A gente, enquanto sociedade civil, o que é que a gente consegue fazer? A gente aqui, enquanto imprensa, tenta fazer o papel de denunciar, de esclarecer, de debater, de abrir espaço para o debate, de trazer a informação correta, de não omitir. E aí a gente fica se perguntando o que é que a gente pode fazer, porque está aí na cara da gente, completando 4 anos da tragédia aí da barragem de Brumadinho, que foi terrível, as pessoas morreram ali afogadas na lama, 10 anos da Boate Kiss, e aí a gente fica... vamos puxar um pouco também a responsabilidade para si, na escolha dos representantes e também nas ações coletivas que a gente faz no dia a dia, né? No nosso cotidiano, nossas ações enquanto humanos, né? Enquanto sociedade. São muitas brechas na lei e quem tem dinheiro, quem tem grana para contratar bons advogados, sai aproveitando dessas brechas na lei. Falando ainda em tragédia, eu não sei se Coxinha tem a imagem desse jovem, Coxinha. Um jovem de 21 anos de idade morreu após sofrer um golpe de jiu-jitsu. Esse fato aconteceu ontem à noite aqui em João Pessoa. E eu vim descobrir depois que esse jovem é cabo do Exército. Tanto é que a imagem que Coxinha está disponibilizando agora na nossa live é ele justamente fardado com a indumentária do Exército Brasileiro. De acordo com a Polícia Civil, Gil Anderson de Paiva Silva, 21 anos. Esse que aparece na nossa live no YouTube, no F5 Online. Era aluno da turma de Muay Thai do Centro da Juventude Lima Suzete Gama, que fica no Funcionários 1. Ele teve uma parada cardiorrespiratória enquanto treinava com um colega de turma, antes da chegada do instrutor. Ambos, vítima e colega, eram graduados em jiu-jitsu, apesar de treinarem Muay Thai naquela unidade. O caso aconteceu, Luciano Coxinha, por volta das 19h30 no dia de ontem. Segundo a Polícia Civil, Gil Anderson começou a praticar com um colega antes da aula começar e em um determinado momento ambos caíram no chão com a vítima por baixo do colega e Gil começou a passar mal. Foi levado para a UPA de Cruz das Armas, mas infelizmente não resistiu. 21 anos. É uma tragédia. Imagina. Né? E isso vai ficar marcado na vida desse rapaz que estava lutando com ele. Que estava lutando também. Do centro de treinamento, a família, o cara, 21 anos, pô, sai para treinar, praticar esporte. Essa é uma tragédia daquelas que não dá nem pra gente... Sabe? Essa é daquelas que não tem como encontrar culpado. É fatalidade mesmo. Fatalidade mesmo, sabe? Eu não gosto nem de imaginar. Pô, não consegue nem se colocar no lugar, né? Não consegue nem se colocar. Como é que alguém vai para uma academia para fazer atividade física, para ficar bem, com um corpo bacana, com a mente bacana e, sabe, acontece uma fatalidade dessa. Impressionante, infelizmente. Agora, saindo dessa fatalidade, nossa solidariedade nos Funcionários 1, Ju, fica a nossa solidariedade à família, amigos do Gil, as pessoas que praticam atividade esportiva lá no Funcionários 1, nesta academia. Ontem faltou futebol e sobrou pancadaria, selvageria na partida entre Queimadense e Botafogo pelo Campeonato Paraibano. Quem está acompanhando a nossa transmissão no YouTube está vendo as cenas lamentáveis fora do Amigão, onde Botafogo e Queimadense jogavam pelo Campeonato Paraibano. As informações é de que torcedores de Campina Grande, até agora não se sabe de 13 ou de Campinense, foram esperar os torcedores do Botafogo, que saíram de João Pessoa para acompanhar o time neste jogo do Campeonato Paraibano. E lá, meu amigo, foi confusão,
foi pancadaria, corre. Repito, quem está acompanhando a nossa transmissão no YouTube está vendo todas as imagens disponibilizadas aí pelo nosso Luciano Coxinha. Foi muita confusão. Um torcedor foi espancado, completamente espancado. Foi levado para o hospital. E o detalhe, Luciano Coxinha, é que o Ministério Público da Paraíba, sobretudo na figura de doutor Valberto Lira, ele que é um combativo promotor nessa situação do futebol da Paraíba, do esporte paraibano, ele está prometendo medidas enérgicas contra, repito, a selvageria promovido por essas torcidas organizadas. Repito, jogador, torcida do Botafogo, foi a Campina Grande prestigiar o time contra a Queimadense. E quando chegou lá, antes mesmo do jogo começar, os torcedores do Belo foram recebidos por torcedores. Ainda não se sabe se do Campinense ou do 13, embora nas redes sociais muita gente afirmando que eram torcedores do 13. Mas a gente não tem essa informação oficial e a gente vai ficar devendo para você, ouvinte, espectador do nosso programa, essa informação, se eram torcedores de Campinense ou de 13. Dentro de campo, né, meu amigo Esmeraldo? Botafogo decepcionou novamente. Empatou com a Queimadense, vencia o jogo, sofreu um gol e agora ocupa apenas a 6ª colocação no Campeonato Paraibano, edição 2023. Campeonato que está sendo liderado pelo 13. Situação complicadíssima do Belo, do Botafogo, que ainda não venceu no atual Campeonato da Paraíba. Ainda falando de Botafogo, o clube resolveu afastar o Léo Campos, aquele lateral esquerdo que se envolveu numa polêmica danada após a sua noiva, mulher, esposa, xingar, tirar onda com a cara dos paraibanos. É triste, né? Porque o rapaz não teve responsabilidade, né, sobre isso, mas realmente, como você falou ontem, né, não tinha clima mais. Precisa dar um tempo, pelo menos, aí para se reestruturar, debater melhor sobre isso. Mas o rapaz, de fato, não teve responsabilidade pelas falas infelizes da noiva. A gente vai precisar fazer um intervalo comercial, que nós já estamos recebendo o convidado. Daqui a pouquinho a gente conversa com o secretário de Meio Ambiente de João Pessoa, o Ellison Silveira. E daqui a pouco teremos mais uma entrevista também, né? Vamos falar sobre um evento que acontece aqui amanhã em Mangabeira, um evento promovido pela Igreja Evangélica. Daqui a pouco eu trago informações. Porque 12h32, muita gente com fome, né? E vou pedir almoço. Então, meu amigo, minha amiga, se você vai pedir almoço, não esqueça, fala antes com o pessoal da Comedoria do Cabeça. Culinária sertaneja da melhor qualidade. Lá você encontra o verdadeiro rubacão, mais um monte de opção. Hoje mesmo o Coxinha vai comer macarronada com camarão. Ju já disse que quer comer rubacão com carne de sol. É bom demais, viu? Fala no Zap ou no Instagram. Anota o Zap da Comedoria do Cabeça. 9641-4664. E o Instagram é fácil demais. @Comedoria do Cabeça. Meu amigo DJ Coxinha, não esqueça, viu? Para espantar a fome e a tristeza, pede na Comedoria do Cabeça. Do Cabeça, nossa comidinha, faz tu salivar. 12h33, a gente vai pro intervalo. Na volta a gente inclusive libera as primeiras interações no F5 de hoje, Coxa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até
10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Quer andar de Frontier novinha em 2023? Traga o seu carro usado para negociação e compre a picape com taxas a partir de 0 na Carneiro Nissan. É isso aí, nova Nissan Frontier com taxas a partir de 0 e supervalorização do seu usado. Vem para Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. WhatsApp 99841-1819. Consulte condições. No trânsito, escolha a vida. Uniesp apresenta o melhor e mais tradicional baile da Paraíba. Baile Vermelho e Branco no Clube Cabo Branco. O furacão do axé baiano, Aline Rosa. E a nova rainha do frevo, Bia Vilachan. Sábado, dia 4 de fevereiro, no Clube Cabo Branco. Ingressos e mesas na secretaria do clube. Baile Vermelho e Branco, o melhor baile da Paraíba. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Vem meu povo, que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo, que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no suquinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3222-6444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. O Bloco Vambora está de volta com ele, o rei do carnaval, Bel Marques. Eu também gosto do cabelo de chapinha. Na Avenida e no Trio. Então diga que valeu o nosso amor. Sexta, 10 de fevereiro, no Folia de Rua. Toda a animação e alegria de Bel Marques. E se me chamar, eu vou. No Bloco Vambora. Vambora, 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 vambora. Deixa o seu coração. Abadás e vendas no Pirâmide Shopping em Tambaú e no site Ingresso Nacional. Fiquem por dentro de tudo no nosso Instagram, @Bloco Vambora JP. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Bernardo. 12h39. Ô DJ Luciano Coxinha, você já pensou em abastecer a sua moto, a sua motoca e ainda ganhar prêmios em descontos nas lojas parceiras? Então, meu amigo, vá lá para o Mais Opção, um aplicativo de benefícios onde você acumula pontos e troca em produtos ou serviços.
Baixe agora mesmo o Coxinha nas principais plataformas, faça como Juliana Carneiro, que ganhou de cara 1.000 pontos, e siga aí acumulando muita pontuação. Opção Coxa, sempre um posto perto de você. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. 12h40 na Paraíba. Ju, tem informações de concurso, né, Ju? Pois é, hoje é o último dia, viu, minha gente, para inscrições do concurso da Prefeitura de Cabedelo. São 77 vagas, mas é só para a área de médico, para a função de médico. São diferentes áreas, mas para a função de médico. Então, a banca organizadora, a Facete Concursos, encerra hoje as inscrições para as 77 vagas da função de médico para a Prefeitura de Cabedelo. Isso é uma notícia boa, porque significa que serão contratados novos médicos, vai ser melhorada, a gente espera que vai ser melhorada ali a área da saúde em Cabedelo, e em breve teremos aí novos contratados para aumentar aí a força de atendimento ao público, né, de segurança à saúde no município de Cabedelo. Então, até hoje, acho que às 10 horas da noite, não é isso? 10 horas da noite no site da organizadora Facete Concurso. É verdade, viu? Hoje, o Luciano Coxinha, acho que nos últimos dias vocês receberam no WhatsApp, em grupos, no Instagram, notícias. Arrastão em João Pessoa. Tá arrastão em massa, eu soube, arrastão em massa no Viaduto do Gás, arrastão em massa na Praia de Tambaú e por aí vai. Se você, assim como eu, como Juliano e como Luciano Coxinha, receberam muitas informações nos últimos dias de notícias dando conta desses tipos de crimes aqui em João Pessoa, fique ligado, viu? Tem muita gente espalhando fake news por aí e o alerta está sendo feito pela própria Polícia Civil da Paraíba sobre a disseminação de notícias falsas. Segundo a Polícia Civil, fake news narrando arrastões na capital ou a prática de crimes patrimoniais estão sendo espalhados para causar pânico na população. Na verdade, muitos destes supostos crimes ou não aconteceram ou são ocorrências registradas há vários anos. De acordo com o delegado Luiz Contrim, ele que é titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos aqui da Paraíba, a Polícia Civil tem mecanismos para rastrear e identificar autores de conteúdos que têm como objetivo desinformar a população e causar pânico. Aspas para o que disse o delegado Juliana Carneiro. Nas últimas semanas, têm sido mais frequentes postagens em massa com notícias falsas. É importante deixar claro que quem pratica esse tipo de ato de espalhar fake news pode ser responsabilizado e preso, principalmente se a intenção for desinformar, o que ainda é mais grave, disse o delegado. E o pior, que tem gente que se diz, que se acha, que se auto-vende-se como influenciador digital embarcando nesse tipo de onda. E aí vai para aquilo que a gente estava conversando agora, sobre as tragédias, sobre a falta de punição. Tem que punir, meu irmão. Tem que punir, porque, sinceramente, é muita maldade alguém utilizar as redes sociais para espalhar mentiras com o objetivo de causar pânico na população. Eu recebi várias listas de pessoas dizendo: a polícia militar está mandando dizer isso, aquilo, que não pode sair de casa, que cuidado do seu... Isso é muita... Num momento como esse, que a cidade vive um boom no turismo, um monte de gente na nossa cidade gastando dinheiro, impulsionando a economia local. Gente, não sei qual o objetivo, se político, se maldade, se falta de que fazer,
faz esse tipo de coisa. E pra mim merece punição, viu, Ju? E é exatamente isso, viu, Fábio? A fake news não é simplesmente um equívoco, uma falha na comunicação, uma informação equivocada, não. A fake news é uma modalidade de construção de notícia falsa proposital. Então, um objetivo A. Se é causar pânico, se é desestabilizar o governo, se é desestabilizar a cidade, se é especular em cima de alguma coisa, de produto de segurança para vender, se é estipular para venda de alguns determinados equipamentos de segurança, enfim, algum objetivo fake news tem. Por isso que ela precisa ser enquadrada em crimes, de fato, né? Precisa de punição. E aí a gente ressalta novamente a importância da imprensa profissional. Ontem foi anunciado pelo WhatsApp que vai ser autorizada a criação de grupos de até 5.000 pessoas, assim como o Telegram, que também eu acho que é 2.500 pessoas no Telegram. E aí a potencialidade de grupos com essa imensidão de pessoas para disseminação, para difusão de fake news é assim, é veloz e impactante e violenta, né? E perigosa. Porque bastam 5 minutos na internet para que uma notícia mentirosa se torne uma potencial bomba aí, né? Os riscos de uma notícia falsa propositalmente criada são tão perigosas quanto muitos outros atos de violência. E aí a gente atenta para a importância da imprensa profissional. Se você recebe uma mensagem de uma página não checada, de uma página da qual você não tem conhecimento quem é o responsável, quem são as pessoas que estão criando aquela mensagem, se recebeu através de Telegram, de WhatsApp, dá um Google, procura na imprensa profissional, naquele portal que você tem confiança. Os jornalistas profissionais respondem a um juramento de ética da sua formação e respondem penalmente se forem publicar notícias falsas, notícias mentirosas. Então há uma responsabilidade e há todo um trabalho de checagem, uma responsabilidade nesse sentido, de não difundir informações falsas propositalmente. Então procurem a imprensa profissional, procurem se informar com quem de fato trabalha na área eticamente. Essa dica que você está dando, Ju, é a mesma dica do delegado Luiz Contrim, da Delegacia de Crimes Cibernéticos aqui da Paraíba. Ele diz que a melhor maneira de evitar disseminação de fake news é a prevenção. E segundo o delegado, a prevenção deve ser feita como? Checando a notícia na imprensa profissional antes de ser compartilhada. Olha só como isso é grave. Pedrinho Guedes tá mandando a mensagem aqui para mim. Fabão, ontem peguei um Uber e o rapaz me falou que não ia mais trabalhar à noite por conta desses arrastões, desses falsos arrastões que agora a gente está sabendo que é fake news espalhado aqui na nossa cidade. Ju, 12h47, enquanto você vai buscar o nosso convidado ali, o secretário de Meio Ambiente de João Pessoa. Deixa eu dar um alô pra galera do YouTube antes de sair rapidinho aqui. Porque tô em falta, né, com o pessoal do YouTube, já faz alguns dias. Na última vez que estive nessa bancada falei direitinho, mas passei bem uns 3 dias sem dar um alô. Então um cheiro pra todo mundo que tá com a gente aqui no canal F5 Online no YouTube. Arthur de Nova Mangabeira tá sempre aqui com a gente. Obrigada, Arthur. Lucinaldo Flor também tá aqui com a gente. Vanessa Carneiro e Ian Vinícius, boa tarde. Ivonete Barreto também com a gente. Ivonete está assistindo a gente, acompanhando a gente lá em Belém do Pará. Olha que massa. Um abraço, Ivonete. Obrigada pela audiência. Compartilha a live, dá o like aí. E, amanhã é sábado. Olha, amanhã tem Deus Samba por aqui, mas eu não vou estar mais por aqui. Infelizmente, deu um tempo no Deus Samba, viu? Nem avisei aqui a vocês, mas deu um tempinho no Deus Samba. Tô tirando o sábado aí para organizar as coisas de casa. Segunda-feira estaremos aqui de volta. Eu quero ver essa live cheia, viu, minha gente? Então, vou ali buscar o nosso convidado, secretário do Meio Ambiente de João Pessoa, o Elison Silveira. E daqui a pouquinho também teremos entrevista com o grupo da Igreja Batista. Estamos esperando. Enquanto você vai buscar o secretário, vamos uma rodada rapidinha aqui. Pelo menos 3 ou 4 ouvintes. Luciano, primeiro dessa rodada, viu, Coxinha? Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio, Bernardo e a todos aí da bancada. Em seu nome, saúdo a todos esses grandes
intelectuais políticos, né? Que contribui aí demais com a nossa sociedade, com essas informações, para que nos esclareça mais e mais. Mas, Fábio, que eu vou aproveitar o programa e fazer um comentário que eu vi no programa de Adelto hoje. Realmente a gente esquece de algumas coisas, né? Por exemplo, a gente não vê mais a TV Globo, o SBT, nenhuma das emissoras, nenhum canal de imprensa, televisível, jornal de impresso e radiofônica, falando sobre o boletim da Covid, né? Quantos pacientes morreram de Covid, quantos não estão sem vacinar, cadê esses boletins? Então, isso é muito revoltante e a gente que tem um pouco de conhecimento, de leitura, a gente percebe e vê que simplesmente há uma máquina manipuladora no nosso país, né? No nosso país, que manipula informação, manipula notícias, fake news. E assim, é revoltante, cara. É revoltante porque ninguém fala mais. Ninguém fala mais. É incrível. Não há nem mais, não tem mais aquele 1 minuto de silêncio nas partidas oficiais do futebol que a FBS se fazia com relação aos números de mortos. Isso é vergonhoso. É vergonhoso. Quem mandou essa mensagem foi Renê aqui. Professor Renê, sinceramente eu não sei qual foi o objetivo da sua... ou qual é o objetivo da sua indignação. Por exemplo, eu estou aqui agora mesmo no G1, no site G1. Brasil tem média de 83 mortes por Covid. Tendência de estabilidade. Aqui na Paraíba, nesse programa aqui, a gente sempre trouxe os boletins. Agora, se felizmente, meu irmão, o número de mortes, o número de casos tem diminuído, eu acho que é um motivo de comemorar. Pelo menos penso eu. Não sei se o objetivo do professor Renê é atacar a parcialidade da mídia. Bom, todas as oportunidades que tenho de falar, a gente se cansa aqui de pedir, clamar as pessoas. Vão se vacinar, minha gente. Quem não se vacinou, tá aumentando novamente, tá diminuindo. A gente sempre procura fazer isso aqui, viu, professor? Mais um ouvinte, Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Rádio Pop, Rafael Jaburu. Rapaz, se você botando essas músicas de meio-dia, dá vontade de tomar uma, mas só que não pode, né? Tem expediente de tarde. Vocês são muito covardes, rapaz. Deixa eu dizer uma coisa, rapaz. Eu queria só dar uma indicação de série. Tanto no Netflix como na Globoplay. A série da Boate Kiss, é um material muito bem feito, mostra muito a luta das famílias e o que mostra, que não é novidade para todo brasileiro, é a justiça lenta, devagar e às vezes até irônica, né? Eu acho interessante a gente assistir essa série e vou deixar algumas outras de indicação também. Na Globoplay, o caso do menino Evandro. E na Netflix, quem puder assistir também, o caso de O.J. Simpson. São séries muito boas e que vai prender a atenção de quem quiser assistir no final de semana. Rafael Jaburu para a Rádio Pop e um grande abraço para a bancada. Valeu Jaburu, obrigado pelas dicas aí para quem quiser maratonar neste final de semana. Coxinha, deixa eu só ir aqui a mais uma para a gente pro intervalo. Eu prometi 3 ouvintes, esse é o terceiro. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio Bernardo, Juliana, Luciano Coxinha e todos os ouvintes do F5. Especialmente do bairro Castelo Branco, ainda eu peço que esteja alerta aí para o Bloco da Saudade, que vai fazer uma homenagem a um grande cidadão, Bernardo Filho, e aí a gente está muito feliz, a organização está muito atenta a fazer essa homenagem a esse jornalista, radialista que fez tanto para quem mais precisa, no social, na comunicação, Bernardo Filho. Digo porque conheço de perto o ensinamento deste grande homem. Por isso que o Bloco da Saudade vai homenagear no dia 16 de fevereiro Bernardo Filho, na Hortêncio Ribeiro. Abraço, Fábio, estamos juntos. Valeu, meu amigo Kiki, mais uma vez obrigado em nome da família Bernardo pela homenagem ao meu saudoso pai. Bloco da Saudade, que vai sair no dia 16 de fevereiro, na Hortêncio Ribeiro, no Castelo Branco, nessa rua onde eu bati muita pelada aí quando era meninote, viu, meu querido Kiko? Vai ter a participação da
Orquestra de Frevo Pop. Olha o nome da orquestra, Coxinha. Orquestra de Frevo Pop. A rádio agora tem uma orquestra? Eu acho que é Coxinha no trombone, bambam na batucada. Mas vai ter sim, viu? Bloco da Saudade, Orquestra de Frevo Pop e também a banda Tracumbum. É boa, viu? Conhece, muito boa. Toca um axé das antigas, meu Olha amigo. aí, Kikão. Juliana conhece e vai fazer Bom demais, viu? também no Bloco da Saudade, dia 16 de fevereiro, no Castelo Branco, dentro do projeto Folia de Rua. Luciano, 12h55, vamos para o intervalo comercial. Na volta, a gente bate um papo aqui com o secretário de Meio Ambiente da capital, o Ellison Silveira, que já está aqui. E também a gente vai falar daqui a pouco sobre um projeto bacana, iniciado pela Igreja Batista aqui de Mangabeira. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso e tem mais interações, mais opiniões e mais informações aqui no F5 Coxa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Quer andar de Frontier novinha em 2023? Traga o seu carro usado para negociação e compre a picape com taxas a partir de 0 na Carneiro Nissan. É isso aí, nova Nissan Frontier com taxas a partir de 0 e supervalorização do seu usado. Vem para Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. WhatsApp 99841 1819. Consulte condições. No trânsito, escolha a vida. Acerte na escolha! Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. O Bloco Vambora está de volta com ele, o rei do carnaval, Del Marques. Eu também gosto do cabelo de chapinha. Na Avenida e no Trio. Diga que valeu o nosso amor. Sexta, 10 de fevereiro, no Folia de Rua. Toda a animação e alegria de Del Marques. E se me chamar, eu vou. No Bloco Vambora. Vambora, 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 deixa o seu coração. Abadás e vendas no Pirâmide Shopping em Tambaú e no site Ingresso Nacional. Fique por dentro de tudo no nosso Instagram, @Bloco Vambora JP. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Meu povo, que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo, que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no suquinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3, 2, 2, 2.
nacional de pragas é na Clean. Uniesp apresenta o melhor e mais tradicional baile da Paraíba. Baile vermelho e branco no Clube Cabo Branco. O furacão do axé baiano, Aline Rosa. E a nova rainha do frevo, Bia Vilachan. Sábado, dia 4 de fevereiro, no Clube Cabo Branco. Ingressos e mesas na secretaria do clube. Baile vermelho e branco, o melhor baile da Paraíba. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidando. Petróleo Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Bernardo. Pontualmente 13 horas. Ô Luciano, para uma vida com mais saúde e bem-estar para a sua família e seu negócio, chame a Clean. Lá você conta com profissionais técnicos e produtos de qualidade, tudo regulamentado pela Anvisa. Na Clean, você encontra o melhor serviço de controle de pragas, sanitização e limpeza de caixa d'água. Mande agora mesmo uma mensagem no WhatsApp ou ligue 3222-6444. Eu disse 3222-6444. Clean, praga tem controle sim! Agora 13h01, registrar aqui a audiência do meu amigo Moab Barbalho. Ele está com sua filha Yasmin, neste momento. Mandou inclusive a foto para a gente. Para o vascaíno, Dr. Alisson Vitalino. Registrar também a audiência de Ricácio Cruz, ele que é do Conselho de Transportes. É isso mesmo, né, Ricácio? Conselho de Transportes aqui de João Pessoa. Já falei do Esmeraldo Gomes. Registrar também a audiência de Neto Leles, Jaqueline Medeiros. Pedrinho Guedes mandou um vídeo para você, depois você vê, viu, Coxinha? Registrar aqui meu amigo Lorival, lá da Codata. Um abraço, Lorival, obrigado pelo carinho da audiência. Reinaldo Chacon mandou mensagem de áudio, tá pedindo: Fabão, coloca meu áudio, daqui a pouco a gente coloca, Reinaldo Chacon. Registrar também a audiência do meu amigo Orlando Camboim, está realizando um grande evento amanhã no Bessagril. É amanhã ou é hoje? Agora eu fiquei na dúvida. Amanhã, dia 29, daqui a pouco eu falo mais, viu? Meu amigo Orlando Camboim vai ter um showzaço amanhã no Bessagril. E também, daqui a pouco, Juliana, a gente vai bater um papo para saber sobre o evento chamado Projeto Bem Viver. Um projeto que é desenvolvido pela Igreja Batista da Família, que fica localizado aqui no bairro de Mangabeira. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com o Wesley, ele que é integrante da igreja, um evento que vai acontecer amanhã a partir das 8 horas da manhã. Porque agora a gente vai bater um papo com o Elson Silveira, ele que é o secretário do Meio Ambiente de João Pessoa. A Ju estava batendo um papo com ele ali em off, né? Pedi já desculpa ao secretário, porque hoje faltaram Petrônio Torres, tá indo para Brasília, assistir Flamengo, Palmeiras, e Rui Dantas, que tá em Pipa. Então a batata quente ficou só para mim, para Juliana Carneiro e Luciano Coxinha. A gente tem que se virar nos 30 aqui. E, como sempre, você vai fazer a primeira pergunta, viu? Faça as honras da casa, Juliana Carneiro. Pois é, boa tarde. Uma satisfação recebê-lo, secretário, aqui. A gente estava conversando agora em off, estava falando sobre os projetos aí de execução dos parques públicos na cidade de João Pessoa, e aí já tem alguns em andamento, e o secretário estava me falando, Fábio, sobre o andamento de, né, os equipamentos que estão sendo instalados. A gente vai bater um papo sobre isso. Eu fiquei muito satisfeita, inclusive, com o que eu ouvi agora há pouco. Muito obrigada. Seja bem-vindo. E então, secretário, como é que estão aí os planejamentos para 2023, as expectativas para esses parques e aí tantos outros projetos que a Secretaria do Meio Ambiente tem acompanhado? Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Coxinha. Prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. Deixo também um abraço para Rui Dantas e Petrônio. Petrônio me representa aí nesse jogo, mas eu acho que eu iria estar na torcida adversária. Eu pelo Palmeiras e ele pelo Flamengo.
Mas Eita, Fábio é flamenguista também, viu? Nem todo mundo é perfeito, até meu filho é flamenguista. Aí tá certo. E eu acompanho sempre o programa de vocês, por isso que é uma satisfação estar aqui e falar sobre nossas ações, ter a oportunidade de colocar para a população as ações que a Prefeitura de João Pessoa em relação ao meio ambiente. Acho que um slogan que foi muito feliz, escolhido pela Prefeitura, que diz que é a cidade que cuida, e realmente é uma cidade que tem um olhar especial, sobretudo ao meio ambiente. O prefeito Cícero Lucena, ele tem essa marca bem destacada em relação ao cuidado do meio ambiente, desde a antiga da sua segunda gestão, quando houve o fechamento do lixão do Roger, criando o aterro sanitário em João Pessoa. E, como ele coloca, ele teve a oportunidade que Deus colocou ele pela terceira vez, e o povo de João Pessoa assim o consagrou para gerir a cidade, e está tendo a oportunidade de a área onde era um lixão realmente se efetivar na criação de um parque socioambiental. E essa vocação socioambiental ela é importante porque o bairro do Roger ele é muito característico, então é um bairro muito cultural. Nós temos 3 escolas de samba, várias agremiações de ursos, então existe uma característica de cultural agora na época do carnaval muito forte. E o parque do Roger ele não podia se distanciar disso. Por isso foram previstos em audiências públicas, estudos junto à comunidade, que o parque tivesse a cara da comunidade. E aí vão ter galpões para ensaios das escolas de samba, lugar para guardar, né, os adereços das escolas, oficinas, também trazer a comunidade para dentro do parque para participar não só da educação ambiental, mas educação social também, tirar os jovens da rua, né, e trazer essa cultura da rua, das brincadeiras de rua, de esportes e de lazer e de cultura para dentro do parque. Por isso, o parque está sendo construído dentro de uma perspectiva de ciência, de cultura e de meio ambiente. Então vai ter atividade cultural, atividade ao ar livre e atividades de preservação ambiental. Isso no Parque do Roger, acho que a gente pode iniciar essa fala por esse projeto. E aí a gente vai depois falando dos outros projetos dos parques. Nós temos o Parque Cuiá, o Parque Jaguaribe e o Parque da Cidade, que é um grande presente que a cidade de João Pessoa. Acho que vai ser uma obra marcante que a gente deixa emblemático, porque era um aeroclube, né, uma área que pertencia a uma associação privada que passa a pertencer à população de uma forma geral. E o objetivo dele é ter essa identidade. E aí, mais uma vez, o nome escolhido foi um nome para trazer esse sentimento de pertencimento. Brasília, já que Rui Dantas vai estar lá, eu também vou estar acompanhando esse período de posses, né, dos deputados federais, com reunião junto no Ministério do Meio Ambiente. Você tem o Parque da Cidade Sara Kubitschek, né, mas ele é conhecido como Parque da Cidade de Brasília. São Paulo nós temos o Morumbi, né, se você for para Belo Horizonte também a Pampulha. Então toda cidade ela tem uma marca bastante forte. Nós temos o Parque Solano Lucena, nós temos a nossa querida Bica, o Parque Arruda Câmara, e estamos dando, né, a cidade de João Pessoa ganha mais esse presente com o Parque da Cidade, uma área de entretenimento e lazer com uma assinatura belíssima do paisagista Burle Marx, do escritório, claro, Burle Marx, mas que traz esse traço marcante, como eu falava aqui para a Juliana. Burle Marx ele já teve a oportunidade de fazer o aterro do Flamengo e transformou a orla, né, do Rio de Janeiro numa área de empraçamento e passeio público belíssimo. E é isso que a gente quer trazer para João Pessoa, além de uma solução de mobilidade urbana importantíssima para a nossa cidade. O trânsito ali do Bessa ele vai mudar após as intervenções que estão sendo feitas ali no entorno do antigo aeroclube. O senhor secretário falou aí do Parque do Roger, né? O Parque da Cidade, que vai ser feito ali no Bessa, né? No antigo Aeroclube, e também no Parque do Cuiá, ali nas áreas da minha querida Juliana Carneiro. Vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu moro no conjunto dos bancários. O Parque das Três Ruas também está incluído aí nessa programação da Prefeitura, da sua secretaria. Essa obra sai mesmo, secretário? Não é porque estou na sua frente, e nem para lhe prestigiar, mas acho que o Parque das Três Ruas será o primeiro a ser entregue. A obra da Ponte das Três Ruas ela já está em um estado avançado, que vai ligar as Três Ruas
ali a saída da universidade, juntamente com a outra ponte que sai do altiplano, ligando ao HU, e aí você cria também mais uma solução de mobilidade urbana, trazendo fluxo e contrafluxo para essa área. Então é importante pensar a cidade de uma forma integrada. E a área das 3 ruas não tinha muito sentido. Você tem uma vocação natural, com muita arborização, sim, precisa de um toque de paisagismo e urbanismo. E aí o que é que tem? Vai ter ciclovia, vai ter pista de Cooper, vai ter equipamentos de lazer, equipamentos de recreação para a criança. Então as famílias se encontrarem. Então é muito comum a gente ouvir depoimentos no Parque Paraíba, por exemplo, de famílias que moravam vizinhos e não se conheciam. Porque cada um hoje chega na sua casa, em razão até da violência, chega do trabalho, fica na sua casa. E aí você tendo uma reunião, um ambiente aprazível, um ambiente iluminado, um ambiente que proporcione segurança e lazer, você com certeza vai chegar, né, do trabalho, você vai fazer a sua caminhada ali no entorno. Você vai levar seus filhos para brincar no playground, vai levar o cachorro, Juliana, para andar com seu pet ali na região. E aí você começa a interagir com as pessoas. Essa é a importância de você revitalizar e requalificar espaço. Então, ela traz uma solução também de mobilidade, tanto no girador que fica ali nas proximidades do Colégio Juízo, trazendo esse contrafluxo, livrando aquela principal dos bancários, e todo o empraçamento ao redor. Então vai ser um parque linear, na verdade. A gente tem características diferentes. Eu falei do Roja, que é um parque ambiental, certo, um parque de requalificação. Certo. Era uma área degradada, vira uma área regenerada. O Parque Cuiá é um parque ambiental, um parque que precisa ser preservado. O Parque da Cidade, no Aeroclube, é um parque temático, como se fosse uma grande praça, né? Só que com todas as pompas de um grande parque. E o Parque dos Bancários, o Parque das 3 Ruas, é um parque linear, assim como é o Parque Paraíba. Então, as obras de intervenção viária já iniciaram, né? Acho que você é testemunha disso, algumas intervenções já iniciaram. Já fizemos a identificação de todas as árvores, então a ciclovia não vai ser aquela ciclovia linear, que é comum. Então vai ser ciclovias que vai percorrendo as árvores. Então acho que muito importante que foi essa preservação da vocação natural. Então você vai estar lá caminhando e passeando dentro das alamedas e a gente vai criar espaços temáticos, Jardim dos Ipês, Jardim das Acácias, Jardim das Araucárias, para que a pessoa tenha essa vivência, e aí na época da floração, com certeza você vai ser testemunha aqui e trazer para a gente belíssimas imagens. Ô secretário, eu estive lá há pouco tempo ali nas 3 ruas e vi que a obra já está em andamento, inclusive as pedras, né, as que fazem o meio-fio da pista central já foram removidas, eu acredito que para alargamento. Para quem não conhece o Parque das 3 Ruas, eu acho que quase todo mundo aqui conhece, mas tem gente que não está visualizando ainda, tem uma pista central asfaltada e 2 laterais que são de paralelepípedo. Como é que vai ficar ali? Vai ser alargada aquela faixa central? Como é que vai ser mais ou menos? Vai ter alguns equipamentos de lazer em algum daqueles pontos? Como é que está aí a estruturação, a arquitetura? Há o alargamento da faixa central, com corredores de mobilidade urbana para ônibus, transporte coletivo. Os pontos de ônibus serão temáticos, né, também, permitindo assim uma integração junto ao parque. As vias laterais elas serão pavimentadas, onde terá a oportunidade será um binário, né, facilitando o fluxo. Sim. Uma rua vai para um lado, outra volta. E nas faixas, nos canteiros laterais, é onde serão implantados os equipamentos de urbanismo, bancos, playgrounds, academias, quiosques. Então o desenho de mobilidade vai ser o mesmo, né? Ali permanecem as 3 faixas, as 3 ruas. Só que mais largo para permitir uma ampla mobilidade. E vai se tornar um binário, né? E se torna um binário. As 2 ruas do canteiro se tornam um binário. Ô secretário, o senhor falou aí que a Parque das 3 Ruas deve ser o primeiro a ser pronto. Tem previsão? Porque existe uma certa inquietação na cidade, sobretudo os adversários do prefeito Cícero Lucena. Não, o prefeito promete muito e a gente não vê as obras concretas. Primeiro, a gente sabe que são obras que realmente demoram, né? Uhum. Tem a burocracia do serviço público. Tem previsão para essa obra? E eu acrescento uma outra pergunta. A gente se acostumou, a gente que é da imprensa, vou citar 2 exemplos, né, de gestões anteriores.
Na gestão do prefeito Cícero Lucena, foi apresentado à cidade, do prefeito Luciano Cartacho, foi apresentado à cidade uma maquete de uma obra da Lagoa, que quando ela foi pronta a gente viu que não estava seguindo a risca, assim como o Largo de Tambaú. O que a população tem visto aí nos projetos apresentados pelo prefeito Cícero Lucena, embora a gente saiba que não é com sua Secretaria de Planejamento, de Infraestrutura, mas essas obras vão sair fiéis ao que a gente está vendo nas maquetes? Boa pergunta. Acho que o tempo de velocidade da prefeitura aumenta também a cobrança. Então, a população ela cobra aquilo que ela sabe que consegue realizar. Então, na gestão passada, em 8 anos, tiveram um pouco mais de 150 ruas, menos de 150 ruas pavimentadas na cidade de João Pessoa. A prefeitura, na atual gestão, já calçou 150 ruas e já deu ordem de serviço em 600. Isso é verdade. Então, quando a população, em 2 anos, superou a quantidade de obras, por exemplo, que eu estou citando aqui, de pavimentação, e pavimentação com padronização de calçada, acessibilidade e plantio de árvores, todo mundo quer sua rua calçada. Eu moro numa rua que não é calçada, eu moro na cidade de Cabedelo, e calçaram a lateral da minha rua. Quando eu vi a lateral da minha rua sendo calçada, eu mesmo falei com o prefeito, Vitor Hugo, eu disse, Vitor, calça a minha também. Porque você cria a expectativa de que ser atendido. Mas a população antes tinha uma distância muito grande da gestão, tinha uma distância muito grande das autoridades, tinha uma distância muito grande do prefeito. O prefeito não atendia a população, não saía às ruas, não ia para... O ex-prefeito, um dia desses, foi dizer que a agenda do prefeito Cícero era da ordem de serviço tomando café da manhã. E o prefeito Cícero Lucena tem essa liberdade de estar na rua porque ele tem serviço para mostrar. E o ex-prefeito ele não tinha obra para mostrar. Então, não foram só ruas, além dessas 150 que saiu fielmente conforme o projeto, já foram mais de 25 reformas e UPAs e escolas que já foram realizadas, né? Então, as obras elas têm uma velocidade muito grande. E aí, quando apresenta à população obras impactantes, a gente aqui não falou ainda do Parque Jaguaribe, né? Então, quando o ex-prefeito vem a um programa de rádio para dizer que fez uma ciclovia no canteiro central na Avenida Beira Rio, eu acho que ele, em 8 anos de gestão, teve vergonha da população de apresentar esse tipo de obra. Então, se em 8 anos ele só fez uma ciclovia, nós iremos fazer mais de 5 parques, Fábio. E aí eu citei aqui já o Parque do Roger, citei o Parque Cuiá, citei o Parque da Cidade, tem o Parque Augusto dos Anjos e tem o Parque das Três Ruas e o Parque Boiçó no bairro dos Estados, né? Então, todos os cantos da cidade estão recebendo obra. E aí, o que é que a população pode cobrar da atual gestão? Cobre da gestão aquilo que a gente está apresentando, porque a gente tem consciência e tem condições de apresentar. Prazo de execução de obra do Parque das Três Ruas, temos 2 obras, uma obra que está sendo realizada pelo governo do estado, que é a ponte, né? Que é a ponte. E quando em campanha nós dizíamos que a interação entre governo do estado e governo municipal era muito importante, ficou evidenciado e comprovado que essa interação ela é de fato só quem ganha é a cidade. Então, imagine fazer a obra alinear das Três Ruas e não resolver o problema de mobilidade. Imagine fazer o Parque da Cidade, que a gente também vai colaborar. É uma obra de aproximadamente 100 milhões de reais. Quando você vai juntar a obra do parque e não resolver a situação do viaduto, não resolver a situação de mobilidade ali da Avenida Cuxatuz, você está fazendo um serviço, né, remendado. Você está apenas dando banho de loja. E o que é que nós vimos na gestão anterior? Literalmente, banho de loja nos principais corredores. Vou fazer... e mudava de nome, né? Para se apropriar. Você tinha o Busto de Tamandaré, que até hoje continua sendo Busto de Tamandaré, chamou de Largo de Tambaú. Fez a requalificação do Parque Solano Lucena, chamou de Parque da Lagoa. Fez uma obra de estacionamento e de fachada na Bica, e aí, né, no Parque Arroio da Câmara, ele chamou Parque da Bica. Então não é preciso dar nome, reinventar, renominar o que já tem nome. É preciso, de fato, entregar à população produtos entregues, produtos finalizados e produtos requalificados. Então acho que a população pode cobrar. O Parque das Três Ruas, ele já iniciou a execução. Acredito que em 6 meses é tempo suficiente para que seja concluída essas obras. E a ponte também, acho que até o final do ano, como é uma obra de estrutura,
É uma obra que precisa de um pouco mais de tempo, mas até o final do ano, acredito que tanto o Parque Linear dos Bancários quanto o Parque, a ponte, né, das Três Ruas já estará finalizada. O senhor chegou aqui no programa e fez uma pergunta a Luciano Coxinha. Coxinha, por que seu apelido é Coxinha? Aí um ouvinte mandou aqui e parece que ele estava escutando. Fabão, sabe como é o apelido do secretário? Lelo, é isso mesmo? Isso, é um apelido de infância. De infância, né? Aqueles apelidos que é a irmã que coloca, né? Que coloca, né? Não sabia pronunciar meu nome. E aí hoje nós temos um Wellison e depois a gente vai ter um Wesley, né? E aí hoje você tá complicado. E aí, pelo nome complicado, o prefeito Cícero, ele diz, olha, desista, porque eu não vou lhe chamar de Wellison. Aí diz o secretário Lelo. Lelo, né? então tá certo. Então a gente acertou aqui. Viu, Coxinha? O apelido do homem é Lelo. Secretário, Ju, me permita, a gente está falando muito dessas obras importantes aí. Paco Roger. Agora o cabo que está lá, secretário, lá no bairro das Indústrias, em outras comunidades na periferia. A secretaria, a gestão do prefeito Cícero Lucena também está atuando nessas áreas? E eu queria acrescentar, Fábio, é muito importante isso que você pergunta, porque é o seguinte, a gente falou algumas vezes sobre o volume de turistas, o volume de pessoas que estão, nesse momento, nesse mês de janeiro, circulando pela orla do Cabo Branco, circulando pelas praias, congestionando muitas vezes ali, o volume de pessoas é muito grande, porque muitas vezes, nas periferias, as pessoas não têm equipamentos públicos de lazer com a qualidade dos que estão ali dispostos nas praias. E eu, como vivi a vida toda na periferia, sou do Geisel, a gente ali tem algumas praças, mas uma delas, por exemplo, não está tão bem cuidada quanto a mais recente, e aí as pessoas deixaram de frequentá-la, e etc. Você falou agora há pouco que já houve recentemente uma reunião com a população ali do Cuiá para uma articulação, o que eu, inclusive, achei muito bacana, de fazer um parque pensando na comunidade, nas necessidades da comunidade, e aí é muito importante isso, descentralizar esses equipamentos de lazer, sobretudo retirá-los das praias e oferecê-los nas periferias. Então, essa pergunta de Fábio, que eu estou aqui colaborando um pouco, como é que está essa distribuição nas periferias dos equipamentos de lazer que são tão necessários para os bairros aí distribuídos na capital inteira? Muito importante, pertinente a pergunta, porque algumas, né, já foram também anunciadas e algumas já estão, inclusive, em execução. Quando eu falei aqui de 150 ruas, a maioria dessas ruas estão concentradas em Mumbaba, Valentina, bairro das Indústrias. Sim. O Seixas praticamente já foi concluído. Então, o prefeito assumiu o compromisso de pavimentar mais de 1.000 ruas, né? Então, foi priorizado essas ruas, né, nas regiões, na Zona Sul, Zona Oeste. O parque, na verdade, a revitalização do centro histórico é uma ação também muito importante. Quando a gente fala de centro histórico, ele preserva tanto o meio ambiente urbanístico quanto a história da cidade de João Pessoa, que nasceu no Rio Sanhauá. Então, o Conventinho, a obra que já foi anunciada, né, de requalificação, que vai trazer também uma introdução cultural naquela região, que estava um problema, né, de abandono de anos, né, de décadas, que também vai ser solucionado. O Parque Sanhauá, que é um parque também linear, uma área urbanística de requalificação, ali no centro histórico. E aí você vai indo em relação à Cruz das Armas, aí você vem a reforma do mercado de Oitizeiro, que deixa de ser no Oitizeiro porque você vai ter grandes terminais de integração. Então, um dos grandes problemas da população hoje é o seu deslocamento de casa para o trabalho, né? E aí o mercado de Oitizeiro, a gente está propondo resolver 2 problemas, ou 3 problemas, vários problemas de uma vez só. Você tira o mercado de Oitizeiro dali, desce um pouco ali para baixo, ali na área nas proximidades do viaduto, e aí no lugar do mercado vai ser um terminal de integração, e ali mais embaixo você faz o mercado de Oitizeiro, e ainda vai ter a nova rodoviária de João Pessoa, né, que é o governo do estado. Muito bom, viu? E eu repito que essa ação e essa interação entre prefeitura e governo do estado, só a cidade tem a ganhar. E aí a gente sai ali dessa região e vai para a região ali das Três Lagoas. Nas Três Lagoas é onde nasce o Rio Jaguaribe, o nosso principal rio urbano de João Pessoa. E aí eu coloco o Jaguari porque a área das Três Lagoas ela também vai passar por uma intervenção de requalificação, e aí vem também trazer o processo de requalificação e reabilitação da nascente do Rio Jaguaribe.
O rio Jaguaribe nasce ali nas Três Alagoas, passa por um processo de filtração, vamos assim dizer, dentro da Mata do Buraquinho. O governo do estado agora está fazendo o plano de manejo da Mata do Buraquinho. É, às vezes, um produto imperceptível para as pessoas, mas é de uma importância imensa. Os pagamentos de serviços ambientais, como é chamado, os serviços ambientais oferecidos por esses biomas e essas áreas preservadas, a Mata do Buraquinho é a área de Mata Atlântica, a maior área de Mata Atlântica do Brasil, dentro de uma área urbana no nosso país. Então ela está preservada, muito embora o mercado imobiliário, a urbanização, o crescimento, ele tenha crescido, mas a Mata do Buraquinho ela foi mantida. E aí você passa da Mata do Buraquinho, aí você começa ali a comunidade São Rafael, São Gabriel, Padre Hildo Bandeira, Brasília de Palha, e aí você tem um grande lançamento de efluentes ali naquela região, e por isso o Parque do Jaguaribe ele é importante. O Parque do Jaguaribe ele não é só uma requalificação ambiental, é cuidar das pessoas. E aí vem tirar as pessoas de áreas de risco, tanto de desabamento quanto de inundação, pessoas que hoje estão vivendo literalmente em cima de valas de esgoto, pessoas que estão tendo suas casas inundadas constantemente, e aí você faz o processo de desassoreamento, de proteção dessas margens, requalificação e urbanização. E aí, Fábio, tem um projeto belíssimo que é a implantação, né, de um passeio público ali no Vale do Jaguaribe. Quem passa pela Beira-Rio não vê as margens do Jaguaribe. E a Avenida José Américo de Almeida, que ganhou o nome de Beira-Rio, por estar às beiras do rio Jaguaribe, a gente ficou cego. A gente não olha para a direita, quem está no sentido centro-praia, para ver as belezas do rio. E é isso que a gente quer retornar para a população de João Pessoa. Secretário, são 13 horas e 26 minutos. Infelizmente, hoje o tempo da gente está corrido, muito corrido. A gente tem, inclusive, trazer um F5 do que aconteceu lá em Brasília, na reunião do presidente Lula com os governadores. Estão chegando algumas demandas. Por exemplo, aqui, Genivaldo, lá do Valparaíso, está fazendo uma observação em relação à obra de galeria pluvial, que não é a sua secretaria, viu, Genivaldo? A gente vai encaminhar para a Secretaria de Infraestrutura. Deixa eu registrar aqui algumas pessoas na audiência. Presidente da Astra 13, Sérgio Teixeira. Presidente do Sindiágua da Paraíba, Reno, está mandando uma mensagem aqui, dizendo que está em casa, se recuperando de uma cirurgia, acompanhando o programa pelo YouTube, dizendo: Fabão, diga ao secretário que eu estou aqui nos bancários, moro aqui e estou no aguardo desse projeto. Pelo que ele está falando, vai ficar bacana demais. E para não dizer que a gente só falou de coisa boa, secretário, eu particularmente tenho informações que são duas demandas de sua secretaria. A história do som alto, da zoada. O cara tá em casa fazendo festa, bota o som alto, bem alto. O primeiro caminho, de fato, é a SEMAN, é a polícia, é a SUDEMA e uma outra situação que acontece muito. As pessoas, a CAGEPA inicia uma obra de esgotamento sanitário em determinado bairro, não conclui a obra e pessoas desavisadas ou com má fé vão lá e interligam seus canais de esgoto para essa obra inacabada. Esse tipo de reclamação tem que ser feito à CAGEPA ou tem que ser feito à Secretaria do Meio Ambiente? E se sim, eu queria que o senhor aproveitasse e deixasse os canais de atendimento da semana, secretário. Falando de zoada, só acrescentando aquelas motos com escape furado também é Secretaria do Meio Ambiente aí pra gente chamar? Qualquer tipo de poluição, qualquer tipo de crime ambiental, ele pode ser acionado aos órgãos ambientais. Os órgãos ambientais eles trabalham em conjunto, em parceria, muito embora haja um disciplinamento, uma divisão de competências entre IBAMA, SUDEMA e SEMAN, a fiscalização compete a todos os órgãos. Então, tanto você pode acionar a linha verde do IBAMA, quanto você pode acionar o telefone da fiscalização e a própria Polícia Militar, já que a fiscalização da SUDEMA ela é realizada pela Polícia Militar, então 190 aciona o batalhão ambiental que vai fazer a fiscalização ostensiva do combate a esses crimes ambientais, quanto a SEMAN, através do telefone 3218-9208, pode ser acionada, que de imediato a nossa equipe irá tentar conter e punir esses infratores. Ressaltando que esse telefone ele também é WhatsApp. E aí você pode mandar imagens de vídeo, fotos, né?
hoje nós estamos fazendo a apuração de responsabilidade por imagens. Nós temos parcerias numa área que fica ali próximo ao 13 de maio, no Parque Lauro Pires Xavier, que tem um prédio que eles viraram parceiros nossos. Então, todos os dias eu recebo mensagem no meu WhatsApp ou no meu Instagram, o Elson Silveira, aí o pessoal manda no direct para mim, eu aciono a fiscalização de imediato, que eu acho que a gente que está no serviço público é para isso. Olha aí, tá vendo? Vão lá no Instagram do secretário, viu? Tô querendo like não, mas é... Mas é uma boa, olha, querendo canal direto, diga aí de novo, o Elson Silveira e 3218-9208. Para essas duas situações. Rapaz, eu tenho com um ouvinte aqui, a gente já está estourado com o tema, mas é o Laerta Almeida, tá pedindo, pelo amor de Deus, coloca o meu áudio aí para o secretário falar, eu não sei do que ele trata, mas deve ser alguma demanda em relação à secretaria. Libera aí, Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos do F5. Só fazer uma ressalva aqui. Muito bacana a ação da Prefeitura quanto à construção, à revitalização, né, desses parques, dessas praças. Muito bom. Assim, eu acredito que o parque do Aeroclube, que está aí para ser construído, eu acho que ali deveria ter sido aproveitado de outra forma. Ao invés de fazer moradia para a população carente, né, nesses bairros longínquos, né, o qual eles precisam se deslocar mais de 2 horas de trânsito para os seus empregos, os seus trabalhos, poderia pegar aquela região ali e fazer essas moradias populares. Ou só o rico tem condição de morar, ou só o rico pode morar numa área daquela. Valeu, Laerte Almeida, que mandou essa mensagem pra gente, mas a ideia do parque lá é justamente o contrário, o senhor já explicou aí, né, secretário? Na verdade, cada área da cidade ele possui um disciplinamento, ali ele é caracterizado como área verde, então por ser área verde, ele tem que ter esse tipo de destinação. Se você for olhar no mapa da cidade de João Pessoa, você vai identificar que ali é destinado como área verde. Sim. E aí ele tinha essa utilização como clube aeronáutico por uma concessão que tinha sido já concedido na década de 60, e aí permaneceu essa vocação. Tão logo cancelada a vocação aeronáutica, volta à área verde. E aí ele só podia ser praça, parque ou apenas uma área de regeneração de vegetação. As áreas habitacionais são indicadas para outras áreas. Mas eu queria só concluir em relação à poluição sonora, que aí a gente está chegando agora na época do carnaval, e é muito importante a gente conscientizar e aproveitar esse espaço para conscientizar as pessoas. A sua folia, o seu lazer, ele tem um limite. Ele tem um limite de decibéis, ele tem um limite de horário, ele tem um limite de oportunidade. Então respeite o seu vizinho, respeite o próximo, né? Então saiba curtir a sua festa respeitando. Precisou, aciona a SEMAN, a gente faz a averiguação, faz a orientação. Nosso objetivo não é apenas punir, também é educar, mas é preciso que as pessoas tenham essa consciência de que existem limites de horário. A legislação ela prevê disciplina por áreas comerciais, residenciais, misto, industrial. Dependendo de onde você esteja, você tem o limite. E em relação a esgoto também, minha gente, a gente só sente falta quando acaba a água. Então, cuide das nossas nascentes, cuide dos nossos rios. Então, esgoto, rio, oceano, não é lixo, não é lixeira. Então, ter esse cuidado com o destino que a gente está colocando os nossos resíduos é importante. A CAGEPA ela fiscaliza em relação a lançamentos clandestinos de esgoto na galeria pluvial, a prefeitura fiscaliza, e lançamentos clandestinos de esgoto em rio, a CAGEPA também fiscaliza. Nós temos essa interação hoje sendo realizada, combatida, e o que eu posso adiantar também é que o Parque Jaguaribe ele tem um projeto belíssimo de requalificação das águas do rio. Então vamos voltar a ter as águas limpas e despoluídas do rio Jaguaribe. Como é bom a gente ter ouvinte qualificado. O secretário estava acabando de falar aí, quem me manda uma mensagem. O Wallace Oliveira, ele que é o gerente regional da CAGEPA, que é um ouvinte assíduo do nosso programa, está dizendo: Fabão, a CAGEPA atua em parceria com a SEMAN, prestando apoio nas fiscalizações de ligações clandestinas de esgotos, bem como também nas ligações de esgotos em rede de águas pluviais.
O objetivo é comum, trazer qualidade de vida e saúde à população. Obrigado ao meu amigo Alisson Oliveira, que é um ouvinte assíduo do F5. O Alisson é um grande parceiro. Eu recebo no WhatsApp e mando para ele. Como é tanto nome, o Wallace e o Ellison. Daqui a pouco a gente vai falar com o Wesley. É tanto nome difícil. Lelo, obrigado pela sua participação aqui no F5, meu irmão. Tem que participar mais. Secretaria é importante. Fala bem. Às vezes eu fico cobrando o secretário Marco Vinícius, o secretário Diego Tavares. Vamos botar esse povo da prefeitura para falar, que tem muita gente bacana e tem muita informação que não chega na ponta. Então, secretário, obrigado pela sua participação. Com certeza, vamos convidá-lo aqui outras vezes, sobretudo quando as obras forem adiantadas, e eu quero ver esse Parque das Três Ruas ficar primeiro... rápido. Primeiro antes do Cuiá, porque o Cuiá ainda está em fase de conversa, tá? Eu sei que vai ser um parque massa, porque está em conversa com a população para saber o que é melhor, o que é que eles esperam ali. Muito obrigada, secretário. Eu vou esperar o convite, né, para Fábio me chamar para a inauguração do Parque das Três Ruas e Juliana me chamar para a inauguração do Tem previsão Cuiá, né? aí para a inauguração? A gente, daqui para o final do ano, acho que a gente se encontra com uma novidade bem bacana. Olha, coisa boa. Aproveitar o espaço, viu? Acho que a gente falou de parque, falou de rio. A gente tem a Causa Animal, que é um projeto belíssimo. A gente tem ações de educação ambiental, a gente tem recursos hídricos. E o que é importante, que o mundo hoje está discutindo, ação climática. Isso. Né? Então, outras oportunidades... O bom é que vai ficar com gostinho de quero mais, né? Para a próxima entrevista. Com certeza. Então, agradeço mais uma vez. Prazer conhecê-los pessoalmente. Conhecia a Sonora. Tinha muita curiosidade em conhecer o Coxinha. E tô conhecendo. Depois vai dizer como o apelido dele é Coxinha, viu? Só em off. Só em off. Obrigado, gente. E para lhe matar de inveja, eu vou dizer que mais tarde também tô arrumando para me encontrar com o Pepa Torres para amanhã assistir Flamengo e Palmeiras para gente ganhar uma grande vitória lá em Brasília. O prefeito disse que hoje é sexta, mas que só o secretário só pode sextar depois das 17. Aí eu tô indo para um compromisso agora. É verdade. Obrigado. É verdade. 17 horas, 13h36, rapaz. Já estava me adiantando aqui. Vamos para o intervalo comercial daqui a pouco, Juliana. Para você que é de Mangabeira, da região sul de João Pessoa, a gente vai falar sobre o projeto Bem Viver, projeto da Igreja Batista da Família, que vai proporcionar amanhã uma série de atendimentos. Vai ter clínico geral, vai ter atendimento pediátrico, vai ter enfermagem, odontologia infantil, enfim, uma gama de serviços. Então, não muda de sintonia, não troca de rádio. Daqui a pouco você vai ficar sabendo disso tudinho. E o bom, o melhor, esses atendimentos são gratuitos. A gente vai para o intervalo comercial, Coxa. A gente volta já. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Você já conhece a rede de supermercados Varejão do Preço? Então deixa eu te falar. Tem unidade no Valentina, Rangel, Grotão, Tibiri 2, São Bento, Imaculada, Santa Rita 1 e 2 e nos bancários. Acompanhe tudo pelas redes sociais. Siga @Rede Varejão do Preço no Instagram e fique por dentro das ofertas em primeira mão. Varejão do Preço, por você, a gente faz. Encare 2023 de carro novo e com muito estilo. Na Carneiro Peugeot, você compra o Peugeot 208 Style com parcelas de apenas R$ 799. Foi isso mesmo que você ouviu. Leve o Peugeot 208 Style com parcelas de R$ 799 no plano Renova Peugeot e sinta o poder de ter um leão na garagem. Vem para Carneiro Peugeot, WhatsApp 839 8111 4003. Consulte condições. Peugeot. No trânsito, escolha a vida. Cama, almofadas, brinquedos e bebedouros, bijuterias, casinhas, rações e comedouros, farmácia com veterinário de plantão pro seu pet. Tem no Pet Shop, no
Trivete, tudo pro seu gato, peixe ou passarinho, tudo para roedores e também pro seu cãozinho. Amor e carinho e o seu bichinho se diverte. Tudo que ele precisa tem no Pet Shop Nutrivete. Manaíra e Cristo, fone 3231-4343. Nutrivete. Achamos um endereço perfeito na Praia do Bessa. Execute. Agora também na Avenida Fernando Luiz Henrique, 1831. Um espaço moderno e inovador com serviços de excelência em negócios imobiliários para você. Faça uma visita. Será um prazer apresentar a nossa nova unidade. Execute. Desde 1989. Pensou em imóvel? Pense Execute. 83-2107-0101. Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou servidor público federal, aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Sicoob. Escolha estar mais perto da sua tranquilidade financeira. Visite nossa agência na Rua das Trincheiras, 104, Centro, e aproveite as condições que só o Sicoob Centro-Nordeste tem. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Cajuína São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo, do Nordeste pro Brasil. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Hoje no Armazém Paraíba tem móveis, eletros e celular com preços absurdos. É pra bater a meta. Tem armário de cozinha por R$10,34,90. Lavadora 12 quilos, Panasonic, é só R$10,169,90. A caixa de som amplificada é apenas R$10,79,90. Ventilador Arno do Grande é só R$10,21,90. E o smartphone Galaxy A03 é só R$10,89,90. Aproveite! São os últimos dias. É pra fechar o mês do Armazém Paraíba. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax. O lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados, fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178-7033. No trânsito, sua responsabilidade está coberta. Economizar! 3 dias de ofertas sensacionais para você encher o carrinho no Super Fácil. Colchão mole quilo, R$29,90. A 100 paleta ou peito com osso quilo, R$19,90. Bisteca suína Seara quilo, R$13,90. Macarrão espaguete Imperador 500 gramas, R$2,79. Leite UHT LG 1 litro, R$4,19. Só nesta sexta, sábado e domingo no Super Fácil Atacado. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petrônio Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Bernardo. 13h42. Ju, 13h42, muita gente acompanhando o F5 pela nossa live no YouTube, pedindo fala Neu, resiste o povo aí, Ju? Olha só, minha gente, desculpe, eu tô falhando, né, com o pessoal do YouTube, mas ó, não nos abandonem, dê o like, compartilha a nossa live aí, porque em breve, como eu tô prometendo, viu, porque a chefia prometeu, recursos audiovisuais melhorados aqui pra gente no canal F5 Online. Um cheiro para o professor Reginaldo Guedes, um cheiro para Roberto Popó, a Ivonete Barreto, que está lá no Belém do Pará, já falei, não foi? Cauã Avelindo, boa tarde, F5. Manda um alô para meu avô, Luiz Cordeiro,
todos os dias. Ele está na escuta lá de Solidade, pela Rádio Caro FM. Um cheiro, Cauã, e um cheiro, Luiz Cordeiro. Obrigada, viu, por estar com a gente aqui todos os dias. Ivonaldo Amâncio também está aqui com a gente. Boa tarde, minha gente. Obrigada, viu? Obrigada por estar aqui desde cedo e sempre interagindo na live do F5. Por aqui também conosco no nosso WhatsApp 8809-8989, Eliane Maria, Manaílza, Edivandro do Padre Biapino, Joe Camilo, alô meu amigo Joe Camilo do Conde, abraço pra você, Tiago Marinho de Tambaúzinho, esse não perde um F5, como também o meu amigo Everaldo Júnior da Clares Cosméticos. Everaldo, tem que falar com você, tô precisando de um produto, mas eu não vou dizer aqui no ar, vou dizer no off. 13h44 na Paraíba. Gilvan Viana. Ei, tô por aqui também, Gilvan Viana. Cadê tu, Gilvan? Um abraço para meu amigo Gilvan Viana do Castelo. Gilvan, quero ver você no Bloco da Saudade, lá no Hortêncio Ribeiro, próximo dia 16, viu? Abraço, meu amigo Gilvan Viana, lá do Castelo Branco. Reinaldo Chacon, metralhadora. Prometo, antes de terminar o programa, de colocar o seu áudio, porque agora a gente vai falar de uma coisa bacana, de um projeto bacana, projeto Bem Viver, projeto que é executado, que é tocado pela Igreja Batista da Família, Igreja Batista da Família que fica localizada aqui em Mangabeira, um projeto social muito bacana, e quem está aqui no nosso programa é o Wesley Ferreira, ele que coordena o projeto Bem Viver da Igreja Batista da Família. Wesley, meu irmão, boa tarde. Obrigado pela tua presença aqui. Desculpa pela demora, a gente tinha programado para conversar com o Wesley ainda na primeira hora do programa, acabou tendo um incidentezinho com ele aí, mas graças a Deus está tudo em ordem. Obrigado, e nos conta mais aí, nos fala mais sobre o projeto Bem Viver, Wesley. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Juliana, Luciana e a todos aqueles que nos escutam, né? É um grande prazer e privilégio estar aqui hoje, né? Já agradeço o espaço, a oportunidade para divulgar esse projeto, como o senhor bem falou, né? Um projeto que visa aí atender as demandas da própria sociedade, da própria população, de forma específica da população de Mangabeira, né? Nós somos a Igreja Batista da Família e esse projeto ele vem surgir a partir da nossa percepção de que nós podemos demonstrar o amor de Deus através das nossas ações e atender também aquela demanda que é da sociedade, né? Tendo em vista que todo mundo precisa de um atendimento de saúde, todo mundo precisa de um atendimento psicológico e diversos outros atendimentos. Então o projeto Bem Viver ele vai começar nesse sábado, nos turnos de amanhã. As fichas serão entregues a partir das 7h30 da manhã e os atendimentos começam às 8 horas até às 11h30. E estaremos também no turno da tarde, a partir das 13h30 até às 16 horas. E aí teremos os demais serviços, né? Atendimento médico, pediátrico e também adulto, teremos atendimento odontológico infantil, psicológico, fisioterapêutico, teremos também atendimento nutricional, de enfermagem, assessoria jurídica, contábil e diversos outros serviços para a população. Wesley, a gente conversava em off aqui, a ideia da igreja é tornar esse projeto fixo. Você me dizia que ele vai acontecer todo o último sábado do mês, é isso mesmo? Isso mesmo, a nossa ideia é que o projeto aconteça todo mês, né? Que essa seja realmente um serviço ofertado para a população, que ele seja realmente contínuo, ou seja, todo mês acontecendo e atendendo diversas pessoas, todo último sábado de janeiro, todo último sábado do mês, no caso. Ou seja, no caso, o último sábado deste mês é o que vai ocorrer agora, amanhã, dia 28. Aí a pergunta, Wesley. Eu não sou evangélico, eu sou católico, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Para participar, para ser consultado, para participar dos atendimentos, é preciso ser evangélico? É preciso congregar na Igreja Batista da Família? Não, de forma nenhuma. As portas da igreja estão abertas, né, para receber a população, para receber todas as pessoas que estejam de fato precisando desses serviços, independente de qualquer outro aspecto. Se você estiver precisando desse serviço, você é nosso convidado, pode chegar lá na igreja que você será atendido e poderá, né, participar do nosso projeto. Wesley, me diz uma coisa. Você citou aí os atendimentos, eu vou até dar um F5 aqui para quem está nos acompanhando. Atendimento médico pediátrico, clínico geral, enfermagem, odontologia infantil, psicólogos, nutricionistas,
fisioterapeutas, assistentes sociais, assessoria jurídica e assessoria contábil. Você também já citou aqui, vai começar de 8 da manhã, aí vai até 11, dá uma paradinha, aí retoma à tarde, das 13 às 16h30. Você também já disse aqui que o atendimento é gratuito. Agora, quem não sabe onde é que fica a Igreja Batista da Família, a gente já antecipou que é aqui em Mangabeira. Orienta as pessoas aí, para quem é, inclusive de outros bairros, né, que possa querer, estar precisando de qualquer tipo desse atendimento, como chegar à Igreja Batista da Família aqui em Mangabeira. Então, Fábio, a igreja é localizada na rua Júlio Cirilo da Silva, aqui em Mangabeira 1, ali na rua da Academia Bioforma. Então é fácilzinho de chegar ali na José Fantaveira, na rua da Academia Bioforma, rua Júlio Cirilo da Silva, está localizada a nossa igreja lá. Deixa eu trazer um jeito mais fácil, porque eu conheço, já frequentei a igreja. Você que está vindo dos bancários, sentido Mangabeira, quando passar daquele posto de gasolina após a feirinha de Mangabeira, né? Vê se eu tô certo. Isso tem mesmo. aquele posto de gasolina, acho que até da Shell, é um posto de opção, da rede opção. Isso, é o antigo posto de opção, agora é Ipiranga. Pronto, Fábio. é o antigo posto de opção, posto Ipiranga. É só entrar a primeira rua esquerda, é aquela rua. Tô Isso certo? mesmo. Tô Isso certo? mesmo. Muito bem. Se você tá vindo do Valentina, quando avistar o antigo posto de opção, quando você passa ali do mercado de Mangabeira, vê do lado direito o posto de opção, é na primeira rua antes do posto, tá certo? Exatamente. Faça isso, assim. Wellington, meu irmão, e eu queria que você aproveitasse, mais uma vez pedir desculpa porque a gente terminou atrasando o bate-papo com você, aproveitasse para fazer um chamamento geral, para convidar as pessoas, para divulgar o Instagram da igreja, porque tem gente também que, apesar de não ter nenhum tipo de envolvimento direto com alguma religião, gosta de escutar a palavra de Deus. Eu, particularmente, eu já disse, a igreja que eu congrego é uma igreja evangélica, mas tem muita gente que fica meio assim, rapaz, eu não quero ir na igreja evangélica porque eu tenho vergonha. Aproveita aí e vende o peixe da Igreja Batista da Família do meu amigo Pastor Djalma. Isso mesmo. Então, Fábio, o nosso Instagram é o Batista da Família, a Igreja Batista da Família. Então você pode lá entrar no nosso Instagram, vai estar lá todas as informações sobre o projeto e sobre as demais atividades que a nossa igreja também oferece. E aí fica realmente o nosso convite, né? A nossa convocação a você, que é daqui de Mangabeira ou de algum bairro próximo, ou você que está nos ouvindo e está necessitando de algum desses serviços. Esse dia é de fato pensado para ajudar você, né? Para oferecer esses serviços para vocês que estão realmente precisando, independente de religião, independente de crença, né? Nós queremos de fato demonstrar esse amor, esses atos de serviço, esses atos de amor pela população de Mangabeira e de todos os bairros, aqueles que sentirem a vontade de estar presente. Só para encerrar, todo esse atendimento é feito por voluntários, né? Ninguém tá indo para lá para cobrar também. Isso, são membros não. da igreja. São membros da igreja e também membros de outras igrejas que entenderam o projeto, né? E abraçaram esse projeto e doam do seu tempo e do seu serviço para justamente atender às demandas da população. Welles, meu irmão, obrigado pela tua participação aqui no F5. Disponha sempre do nosso programa, da Raio do Pop, e a gente já fica com compromisso. Quando estiver próximo do mês que vem, você já manda um áudio pra gente, ou já dá um toque pra gente vir aqui e divulgar, porque eu acho muito importante. Rapaz, tem tanta gente que não tem acesso a determinado tipo de atendimento e encontra em projetos como esse uma oportunidade, inclusive de antecipar-se a um problema mais sério de saúde, sendo ouvido por um clínico. Enfim, bacana, de parabéns à igreja, e conta conosco aqui, viu, Wesley? Tudo certo, Fábio. Eu que agradeço pelo espaço e que Deus possa abençoar vocês. Muito bem, obrigado. 352, Ju, procura a informação aí do evento do governador João Azevedo, participou agora pela manhã com o presidente Lula, mas eu tenho que colocar pelo menos a interação dele, da metralhadora Reinaldo Chacon. Ele tá de, vai botar meu áudio ou não vai? Fala, Reinaldo Chacon. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Juliana. Aqui é Reinaldo Chacon. Boa tarde, Coxinha. Aqui é Reinaldo Chacon. Ô, Fabão, isso é um imbecil, negacionista. Isso é um inepto. Ô,
Ô, imbecil, eu tô vivo, certo? Eu tô vivo, porque depois que eu tomei a injeção, porque eu peguei Covid e eu fiquei internado, imbecil. Eu queria que essa doença pegasse no rabo desse cara. Eita, peraí, Reinaldo. Calma, metralhadora, tenha calma. Peraí, coxinha, deixa eu botar pra ver se ele se acalmou agora. Se ele pegasse e ficasse morrendo como o presidente dele fez pra um bocado aqui. Esse imbecil, sabe? Esse idiota. Porque isso é um crápula. O cara que não acreditou na doença, que não acredita na ciência, certo? Depois eu tô com a 4ª dose já. Mas eu ia morrendo, Fábio Bernardo ia morrendo. Isso é um imbecil. Reinaldo Chacon. Uma metralhadora. Acho que o Reinaldo tá falando em relação ao áudio do professor Renê, que estava questionando que a imprensa não fala mais de Covid e coisa. Mas tenha calma, metralhadora. Deixa eu colocar só o meu amigo Nodo Valentina, pra gente encerrar o programa com as últimas informações, Juliana Carneiro. Fala, meu amigo Nodo Valentina. Alô, boa tarde, Nô. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, toda a bancada do F5. Aqui quem fala é Nodo Valentina. Passando por aqui, Fábio, para agradecer e parabenizar o doutor Marcos pelo serviço prestado que ele sempre vem prestando nas comunidades. E parabenizar o governador, porque time que se ganha não se mexe. Agradecendo aí pela permanência do secretário Dr. Jean Nunes. Agradecer também aí a doutor André, delegado-geral da Polícia Civil, doutora Cassandra, doutor João Alves ali na frente do sistema penitenciário, e agradecer também a doutora Maísa, a superintendente da Central de Polícia, que vem sempre aí prestando um bom serviço. Muito obrigado pelo espaço, então boa tarde. Valeu, meu amigo Nodo Valentina. Reinaldo tá dizendo, Fabão, eu que ia morrendo, é por isso o meu desabafo todo. Eu entendo, Reinaldo, mas se acalme, rapaz. Calma, pessoal. Hoje é sexta. Vai tomar uma boa do brejo pra se acalmar. Pois é. Mas, em relação a notícias de Covid, todos os dias tem boletim, inclusive na imprensa de todo o Brasil. E, eventualmente, a gente fala aqui sobre os postos de vacinação que, inclusive, ratificando, estão abertos para todos os públicos, viu? Aqui em João Pessoa, quem não estiver vacinado, corra, vá lá nos postos de vacinação. Aqui no Mangabeira Shopping tem posto aí todos os dias. E agora, no início de fevereiro, começa a bivalente, A bivalente, né? Exatamente. Para os públicos prioritários, a princípio. Mas e o que é que significa essa bivalente? É que ela já vem com reforço para as novas variantes da Covid-19. Deixa eu dar um alô aqui pro pessoal do YouTube. Chegou mais gente aqui interagindo. Tem um pessoal que fica assistindo, mas tá bem caladinho, não interage. Pessoal mais tímido. Ivonaldo Almancio, já falei, né? Gilvan Viana chegou. Tamo juntos. Vitória Almeida, boa tarde. Tô em Solidade. Um cheiro para todo mundo de Solidade. José Eduardo, Didi do Espetinho Pilar. Abraço, Juju. Onde é esse espetinho? Como é o nome dele? José Eduardo Pinto Monteiro. José Eduardo, depois manda o endereço desse espetinho pra nós ir lá. Comer um espetinho. Luciano Coxinha adora. Eu gosto, viu? A notícia da qual falamos agora há pouco, o governador João Azevedo esteve em Brasília em reunião com o presidente Lula, né, encaminhando aqueles projetos que foram debatidos semana passada aqui com os demais governadores do Nordeste. O governador da Paraíba, que é atual presidente do Consórcio Nordeste, se reuniu aqui, né, inclusive um evento muito importante. Todos os presidentes do Nordeste estiveram aqui e encaminharam demandas e reuniram demandas de todos os estados, das áreas de infraestrutura hídrica, rodoviária, saúde pública, enfim. E hoje foi entregue em Brasília, pelas mãos do governador João Azevedo, que é o representante dos governadores do Nordeste através do Consórcio Nordeste. E, olha só, uma representação muito importante, né, muito bonita aqui para o estado da Paraíba. Esse vínculo, essa ponte, né, essa proximidade com o governo federal. Entre as obras que foram apresentadas para o governo, para o presidente Lula, tem ali a obra do ramal do Piancó, né, um investimento estimado em 182 milhões de reais, viu, Fábio, que visam suprir as necessidades ali de água para a região, né, a partir da captação de águas do São Francisco. Exatamente. Canal Acauã também, como você está mostrando aqui, canal Curimataú, ambas 314 e 313 milhões, né, um montante bem considerável, bem alto. O arco metropolitano, do qual a gente já falou
falou bastante aqui, que vai trazer uma solução de mobilidade aí, uma melhoria na mobilidade da grande João Pessoa. E também, minha gente, olha só o trecho da BR-230 até Cajazeiras. Ele pediu um montante de 980 milhões de reais. Vamos ver se o governo federal vai atender, como é que está essa articulação aí, se o consórcio Nordeste vai ter aí esse respaldo todo. E a gente está acreditando que sim. Parece que o negócio está caminhando bem, viu? É verdade. Essa reunião, Ju, hoje foi uma reunião com todos os governadores do país, né? Inclusive Isso. eu via o noticiário da imprensa nacional, o presidente Lula falando em momento histórico, sabe, diante do que aconteceu hoje em Brasília. Fazia muito tempo que havia uma distância do governo central com os governos estaduais. Enfim, muito bacana a atitude do presidente Lula, dos governadores de todo o país, independente de posição, de cor partidária. O importante é trabalhar pelo país. E eu deixei de falar do Hospital de Clínicas e Traumatologia do Sertão, viu? Um montante de 107 milhões de reais também foi solicitado. E governadores que querem que discutir com o governo federal em que eles encontrem uma alternativa para discutir aquela perda que os estados tiveram do ICMS a partir do problema da gasolina. Nosso ouvinte Luiz Pedro está dizendo: Fabão, trânsito lento na BR, sentido Bahia a João Pessoa, começando no viaduto do Alto do Mateus. Então você que está aí na BR, fique atento no sentido Bahia e João Pessoa, que o trânsito tá lento, começando ali no Alto do Mateus, é o que diz o meu amigo Luiz Pedro. Agradecer ao presidente da Associação Paraibana de Imprensa, jornalista Marcos Werck, mandou aqui, coxinha, ó, deixa eu botar aqui, ó, a carteirinha do PEPA, a nova carteirinha da Associação Paraibana de Imprensa. Essa é a do PEPA, essa é a minha, obviamente tem um valor, você fala com Vilma lá na secretaria da API, tá bacana, tá linda a carteirinha nova da Associação Paraibana de Imprensa. Obrigado ao jornalista Marcos Werck. Preciso fazer a minha, viu? É bom, é muito fácil, viu, Ju? No site até lá no site lá da API você faz direitinho, viu, coxinha? Tá bacana, e tá comprar bonita, o kit viu? do bloco dia 11, viu? Dia 11 tem o bloco dos imprensados, rapaz. Estarei lá. Ali Vai junto com o chorinho. Vai ser no dia do chorinho, do lado do chorinho, Vai rapaz. Vai ser filé, Eu viu? tava vendo aqui, cadê, Ju? Ó, Bloco dos Imprensados 2023. Vamos ter Orquestra de Frevo, Yuri Carvalho, Valdonato. Meu amigo, vai ser bom demais, vai ter camiseta. Parece que é um valor simbólico para os jornalistas participarem do bloco. Então, mais informações você pode ficar sabendo aí no site da API ou mesmo no Instagram da API Paraíba. Vai ser bom demais. Coxinha, a gente está se encaminhando para o final do programa, mas estão me pedindo aqui, duas pessoas. O professor Humberto Júnior está pedindo para colocar aquele áudio que ele me mandou, eu mandei para você. E Pedrinho Guedes também está pedindo para você que se despedir aqui com aquele vídeo que ele mandou para você. Ou você está se recusando a colocar, eu vou... Fala aí, Ju. Chegou o enderecinho, viu? É Barraca da Encruzilhada, Didi Pilar. É na cidade de Pilar, é isso, José Eduardo? Diz aí, Barraca da Encruzilhada, Didi Pilar. E aí, o Avelino tá... E agora é só pop, 24 horas e F5. Massa demais, José Eduardo. Aumenta o som, José Eduardo. E na sexta que é bom que tem um sextor. Ó, professor Humberto Júnior, viu? Meu amigo Marcos Werck tá lá em Brasília também, né? Tá acompanhando o F5 pelo YouTube, tá dizendo: cadê a minha carteira? Ainda é velha. Humberto, é só entrar no site da API, fácil demais. Vá lá e solicite a carteira nova da Associação Paraibana de Imprensa. Solta esse áudio aí que me mandaram aqui, viu, Luciano Coxinha? Até porque já são 14h03. Companheiro, sextou. Já pode começar a beber ou tá cedo ainda? Ainda? Já pode, presidente. Terminou a reunião há pouco, o presidente já pode tomar uma, viu? A gente ainda não. A gente não. Cadê o vídeo que mandaram para Luciano Coxinha? Esmeraldo Gomes, essa é pra tu, Esmeraldo. Oi, boa noite. Eu tô aqui no Shopping do Estudante. Gente, eu não sei o que fazer. É uma pilha de caderno do Vasco.
Eu já tô rezando, porque não sai. Não vende. Do Vascaíno. Provocação a você, viu, Coxinha? Provocação a Coxinha. Meu amigo Wellington Dias, um abraço, Wellington. Obrigado pelo carinho da audiência, meu irmão. Não diz a ninguém, não. Não diz a ninguém, não. Todo mundo tem problema. Aí, Tenente André. Alô, Zé Gavião de Santa Luzia, cadê tu? Dono Valentina, Fabão, faça isso não, também sou vascaíno. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema. Ju, 14-4, palavra final. Rafael Bambam é vascaíno também, viu? Tava ali, foi-se embora. Não... Cadê ele? Tá escondidinho, correu. É o vascaíno ali. Ju, palavra final é que fica, Ju. Bom final de semana, minha gente. Se comportem, se vacinem. Se forem beber, não dirijam. Curtam com responsabilidade ou descansem. Passem aí junto com sua família, dentro de casa, no aconchego. Bom final de semana até segunda-feira. Um cheiro. Curtam com responsabilidade. 14-4. Agradecer pela audiência durante toda a semana. E dizer pra você não mudar de sintonia. Vem muita música bacana agora com Rafael Bambam. Mais informações, mais jornalismo aqui na Rádio Pop, 18 horas. Heron Cid, o Alisson Bezerra e a equipe comandam o Hora H. E amanhã, 6 da matina, o trio Parada Dura, Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam o Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até segunda! Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. A sua música aqui na Rádio Pop.